se entrou. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina de educação musical. Vocês ainda não ficaram livres de mim, né? Mas eu queria dizer que é um prazer estar mais uma vez aí com a disciplina de educação musical, formação de musicalizadores. Então, nós vamos falar rapidamente sobre a atividade 1, os objetivos dela, e eu vou complementando também com alguns apontamentos do guia para que vocês possam fazer a atividade com tranquilidade, ok? Muito obrigada, né? Quem viu aí já no primeiro dia, eu achei que não ia entrar ninguém por causa de ter entrado hoje no área disciplina, mas muito obrigada desde já, agradecer a presença, caso alguém precise sair mais cedo, viu, Isabela? Muito obrigada por estarem aqui ao vivo conosco. E sejam muito bem-vindos. Para quem é de bacharelado, né, eu sei que essas disciplinas parecem uma pedrinha no sapato, mas fiquem tranquilos que as atividades vão ser bem simples e elas vão ser muito voltadas para discussões de formação, tá? Hoje eu não sabia se ia entrar muita gente, então fiquei meio sem graça assim, de colocar alguma coisa que vocês possam interagir ao vivo, mas para a próxima aula eu já gostaria, porque isso é muito importante, mesmo que seja digitando, que seja escrevendo uma palavra, a gente está discutindo algumas coisas aqui, tá? Na nossa ementa, a gente tem análise crítica, né, de materiais para ensino de músicos, concepções, princípios organizacionais. Algumas coisas vão parecer repetidas das outras disciplinas de educação musical, mas fiquem tranquilos que não é. Tá? Sempre a gente vai ter uma vertente um pouquinho diferenciada da formação anterior, né? A gente teve possibilidades para inclusão também. Quem não fez vai ter essa aqui totalmente diferente. E a gente tem as duas primeiras que são mais focadas para o ensino musical, principalmente o ensino infantil. E vamos lá, a atividade do ciclo 1 que já está no ar, ela é um pedido de um mapa mental. Eu acredito que muita gente aqui já fez isso na disciplina de História da Música ou outras disciplinas do ambiente. Não é difícil, mas mesmo assim, tá? Eu passei um link aí para vocês que tem várias ideias e sugestões de sites que vocês podem utilizar. Que são esses aqui, tá? Na verdade, não precisa usar todos, é claro. Cada um vai utilizar aquilo que prefere ou que se familiarizou. Caso você já tenha se inscrito em um deles por conta de atividades de disciplinas anteriores, use o mesmo para ficar mais fácil, porque você já tem familiaridade. Qual que é a intenção do mapa mental? Ela é uma organização de ideias, só que de uma forma mais chamativa. Então, eu poderia pedir para vocês um resumo. Seria, né, uma coisa mais dentro da lógica do texto de apoio. Porém, eu achei que ia ficar fácil demais e não ia ficar tão interativo. Então, o objetivo do mapa mental é a gente colocar questões, situações, pode colocar comentário de vídeo, né? A gente não precisa ficar tão preso ao material de apoio. O que nós vamos falar hoje, mais o PDF que está em anexo na atividade do ciclo 1, eles vão direcionar vocês quanto ao tema. Agora, quanto à organização do material, vocês podem usar vídeos pesquisados, artigo, blog, uma notícia de revista, não sei, se vocês acharem qualquer coisa que está relativa ao tema que nós vamos discutir, está valendo. Tem também a ideia do Padlet, que é uma ferramenta muito interessante, porque além de fazer uma espécie de mapa mental, né, dentro do Padlet, ele sugere e pode ser feito a gravação de áudio, desde que seja curtinho. Você consegue subir os vídeos do YouTube. Às vezes, nessa pesquisa, você viu um vídeo super interessante sobre a educação musical, sobre a discussão da formação dos educadores musicais, por exemplo, nas universidades, dando um exemplo, tá? Então, às vezes você consegue achar um vídeo, uma entrevista, um vídeo curtinho, uma reportagem. Então, é uma dica bem interessante, porque a vantagem que eu vejo no Padlet, e talvez não tenha nos demais, é justamente a opção de carregar áudio, de carregar vídeo direto do YouTube. Você pode utilizar fotos ou imagens, né, tirando print da tela ou foto que você tenha, e você pode carregar um vídeo direto do YouTube, carrega rapidamente e você pode compartilhar. E aí fica um mapa direcionado, né, às vezes mais na linha horizontal, digamos assim, mas não deixa de ser também uma ferramenta interessante. Uma muito utilizada, acho que acredito pela maioria, é o Canva, né, e você teria que escolher um e-mail pessoal seu para você se cadastrar primeiro, e depois você vai digitar
lá em cima, no campo de pesquisa, mapa mental, e vai aparecer infinitos modelos aí que vocês podem utilizar, aquele que condiz mais com o estilo que você quer fazer, né? Se é tipo um organograma, se você quer uma coisa mais colorida, né? Mais assim, descolada, né? Se você quer num estilo com o fundo preto, mais parecido com a organograma, então cada um vai escolher o seu. Ah, professora, eu não tenho muito domínio de ferramentas tecnológicas, o que eu vou fazer? Você pode também pesquisar um desses modelos que vão ser oferecidos e outros que vocês já fizeram, e vocês podem fazer à mão, bater a foto e subir a foto para atividade, também é aceito. Aí você pode usar pincel, cores coloridas, né? O próprio computador, nota adesiva do Jamboard também, ele pode ser um estilo de mapa mental um pouco diferente. Você pode colocar uma frase principal no meio e jogar vários pontos que você considera importante em volta, com vários adesivos do Jamboard, claro, caso você, né, tenha essa preferência pelo Jamboard, tá? Então, cada um de vocês, não é obrigatório, tá, gente, utilizar especificamente essas ferramentas, isso são dicas. Se alguém tiver muita dificuldade de usar qualquer ferramenta tecnológica, faça numa folha sulfite ou no papel, numa cartolina, não sei, fotografa e sobe para atividade, de preferência em PDF, porque às vezes, se você escolher um formato que não é compatível para a gente abrir no computador, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Então, se possível, tá, é claro, transformar em PDF para que a gente possa ver o mapa mental de vocês, tá bom? E esse mapa mental vai estar relacionado com o texto de apoio e também com alguns assuntos que nós vamos discutir aqui, ok? Já falei do Padlet, né, que é uma das ferramentas que eu gosto muito também, caso você queira, por causa do vídeo. Mas vamos ao assunto que interessa. Qual é o tema principal, né, da nossa atividade 1? É colocar alguns questionamentos, algumas interrogações aí para vocês, né? Pontua-se que os programas de formação de professores ainda estão muito presos em tecnologias educacionais, que ensinam as técnicas de musicalização, indicando métodos e materiais didáticos para esse tipo de ensino, e exigindo como avaliação de desempenho apenas a repetição das técnicas e informações teóricas. Então, a gente já começa de cara falando assim, será que a formação de professores, né, ao qual a gente vem sendo submetido, as reuniões escolares, elas estão sendo objetivas, elas estão tendo um campo de conhecimento, de troca muito grande entre esses profissionais, ou a gente só está cumprindo horário para poder cumprir protocolo, a gente continua preso naquele programa de curso, aí um sugere uma mudança e o outro, e os colegas acabam achando que vai dar muito trabalho. O que será que eu tenho feito para que as tecnologias educacionais, né, elas sejam modificadas? E aqui eu não estou falando de mapa mental, de Padlet, de programas Mentimeter, que estão na moda desde a pandemia, não. Nós estamos falando de qualquer tipo de ferramenta didática. O que eu e o meu corpo docente tem feito, tem realizado na nossa escola, no nosso projeto, na nossa sociedade, né? Na comunidade lá onde eu atuo, nem todo mundo trabalha em escola de música específica. O que eu tenho feito nas minhas aulas particulares, que tem feito chamar mais atenção do aluno quanto ao programa que ele vai cumprir? O que eu estou contribuindo, né, para que isso se torne mais significativo? Ou será que eu só estou repetindo e xerocando aqueles métodos antigos lá do meu instrumento e passando para frente? O que eu estou fazendo? Eu já começo direto aí com essa informação aí. Entende-se que o conhecimento pedagógico musical está presente em diferentes espaços. Contudo, apenas um profissional habilitado e preparado poderá desenvolver um trabalho com qualidade suficiente para que o sujeito do processo consiga atribuir significados ao universo musical que o envolve. O pessoal às vezes confunde muito, né, a parte nossa musical com a recreação referente à pedagogia. Falar, não, mas o que o professor de música faz, né, na aula de musicalização, é a mesma coisa que eu faço. Quando eu faço roda lá com os alunos, né, eu tenho a cantiga de boa tarde, eu canto umas musiquinhas, é assim que a gente escuta, né? A gente canta algumas músicas e faz umas brincadeiras, ainda mais hoje que está tudo disponível no YouTube, e eu aplico nas minhas aulas e é a mesma coisa. Não, não é. Por quê? Se a gente é um profissional habilitado na área,
A gente vai ter um cuidado com o objetivo do que a gente está fazendo. A gente vai escolher um repertório que esteja adequado, né, à tonalidade, à extensão vocal daquele grupo específico. Aqui eu não estou falando só de criança, eu estou falando no geral. Eu estou pensando em que tipo de vocalize eu vou trabalhar e qual é o significado desse vocalize nas minhas aulas. Se eu quero trabalhar um intervalo com dificuldade, se eu quero trabalhar uma nota que eles não estão conseguindo atingir, o que eu estou fazendo? Então, essa conscientização, mesmo é lógico que na educação infantil não tem como fugir de brincadeira, mas se você está direcionando as suas atividades práticas consciente, né, do que você está fazendo música. Você está fazendo uma educação musical de qualidade. Muitas vezes nós somos submetidos às apostilas, nós sabemos disso nas escolas particulares, cada uma adota o seu método, né, específico, o método X lá, e lá tem a apostila de música, apostila de educação musical ou apostila de artes. Eu tenho que me direcionar àquele conteúdo específico, maravilha. Essas apostilas, né, elas foram escritas por profissionais habilitados, elas têm todo um processo, né, de organização, já com os objetivos definidos. Mas eu preciso ficar preso só a isso? Não. Ela é como é que a gente vai falar? Como se fosse um catálogo, como se fosse um manual. Ela é um direcionamento para você não se perder nos conteúdos a serem trabalhados. Mas isso não quer dizer que a gente vai seguir apenas aquilo que está escrito ali, né? Então, pensar bastante sobre esse conhecimento pedagógico, até que ponto, né, eu estou conseguindo pensar, direcionar e modificar a forma que eu estou atribuindo o conhecimento musical, tá? Weber defende a escola de tempo integral, que é um programa que amplia o tempo de permanência dos alunos na escola, que pode se constituir como espaço significativo para inserção da música no currículo escolar e contribuir para afirmar o papel da música como um elemento significativo na formação integral dos alunos, valorizando por meio das diferentes vivências e práticas musicais. Quando se fala do ensino do tempo integral, a gente pensa assim, né, num turno, né, o aluno está fazendo a sua grade específica lá do seu curso, né, do ensino médio, ou que seja do ensino fundamental, e depois, no contraturno, ele vai ter atividades extras que vão colaborar com o seu conhecimento. Então, aí vai entrar artes, música, uma escola de futebol, uma aula de dança, ou seja, todas as questões que podem ser trabalhadas de forma a contribuir para aquele indivíduo. E a música, né, é uma forma dela ganhar muito espaço. Mas será que na minha cidade, que na minha comunidade, a gente tem pensado sobre isso? Como que está o ensino integral da escola do meu bairro? Vamos falar assim, né? Não da cidade, que às vezes a cidade é grande. Será que os alunos estão tendo esse apoio? Eles estão tendo essas aulas? Será que a aula de música ela é oferecida para que ele possa aprender alguma coisa na área instrumental e também algum tipo de instrumento? Como tem sido? Né? Então, a gente pode refletir da importância que tem essa questão do tempo integral e o tanto que isso pode contribuir para que as aulas de música sejam uma disciplina obrigatória. Não só na educação básica, mas também no ensino fundamental e, quem sabe, até no ensino médio, né? Por que não construir aí uma fanfarra, uma banda, né, com esses alunos, uma prática de conjunto no qual eles vão exercer os instrumentos que já sabem tocar e outros vão aprimorar. Então, o Paulo Padilha, ele explica que os conceitos de apreciação musical, a fruição da obra intencional, educativa, propõe 6 temas que podem ser trabalhados por diferentes canções. No caso do projeto dele, né, de trabalho, ele foca muito no repertório nacional. Então, ele fala que através da música a gente pode trabalhar metalinguagem, multiletramento, puberdade, a gente pode falar de futebol, dos direitos da mulher, identidade, né? Então, ele usa autores como Luiz Gonzaga, Marisa Monte, João Gilberto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui é só um dos, tá, gente? É claro que tem muito mais. Dos projetos integrais que são desenvolvidos, tá? Como esses projetos são desenvolvidos? Ah lá, história, matemática, interpretação de texto, música na prática do multiletramento aos direitos da mulher, que é um tema que está muito discutido na atualidade. Vou compartilhar aqui no chat, que se alguém quiser clicar mais específico naquilo que lhe interessar, tá? Vou colocar aqui para vocês.
Bom, e aí voltando aqui, né? Aí tem vários tipos de projeto, e cada um tem um objetivo. Por exemplo, ó, percussão corporal, inclusão social, né? Que é um tipo de trabalho que não vai dar nenhum tipo de custo-benefício para a escola, apenas o interesse dos alunos e do professor para trabalhar a percussão corporal. Mais música, mais educação. Aí tem outros tipos de projeto, como Marujada, a música, os festivais e o banco de trás. Então, assim, depois se alguém tiver interesse, né, em desenvolver alguma coisa parecida, ou apresentar, às vezes fala assim, na minha cidade tem uma escola aqui que tem tempo integral e não tem música. Mas será que alguém já, né, teve a curiosidade de escrever um projeto, mesmo que de uma forma simples, e levado até a escola para ver se a diretora teria interesse de aprovação? Às vezes a gente também fica esperando que tudo aconteça, e também não faz a nossa parte. Vocês que são especialistas, cada um de vocês, quem está assistindo o vídeo nesse momento, vocês são os responsáveis por ter respeito pela disciplina de vocês, tá? Para ter o devido interesse e respeito dos alunos. Nós somos os responsáveis. Se a gente leva a sério, se a gente coloca importância. Ah, mas por que a música é importante? A música é importante porque ela trabalha os dois lados do cérebro. Ela é importante porque ajuda no processo de memorização. Ela é importante porque trabalha as inteligências emocionais do indivíduo. Por quê? Né? Fundamenta isso, que eu tenho certeza que dentro das possibilidades, claro, da Secretaria de Educação de cada cidade, a gente consegue sim integrar alguns projetos. E vou dizer mais, muitas cidades, gente, às vezes não faz por falta de profissional habilitado, por falta de profissional que queira pegar essas aulas. E aí, às vezes, acaba que um de pedagogia pega, aí vira uma recreação. Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas o fulano não podia pegar, porque ele não tem música. Mas será que os profissionais que são específicos da área quiseram esse trabalho? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Mendes e Carvalho, eles consideram a importância de um conjunto de ações na implementação do ensino de música na escola. E ele estabelece, para isso, 3 níveis que ele considera que são importantes. Então, ele fala das ações políticas. O que seria ação política? É isso que a gente comentou por alto, né? A elaboração de um documento específico, uma lei que possa colocar de forma que aquela aula seja parte integrante do currículo e que seja feita apenas por um profissional habilitado, né? Será que a elaboração desses documentos, às vezes dentro da sua própria escola de música, dentro do seu próprio regimento, o que a gente pode mudar e o que a gente pode fazer para que isso seja um respaldo, né, um argumento em favor da implementação da música nas escolas, ou da melhoria das aulas de música na minha escola de música, né, ou da escola que eu pretendo implantar. O que a gente poderia dizer como ações políticas? A elaboração de documentos, né, como eu falei, e criação de lei. Isso não é tão fácil, mas também é possível dentro do regimento de cada localização. As ações acadêmicas seria a estimulação reflexiva, é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui, né? É um debate, é contribuir para a área de música e o ensino, é a produção de material. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que tem uma facilidade imensa para compor música, ele compõe super bem para as turmas de coral. Então vamos incentivar ele a escrever um livro, né, a registrar essas melodias, depois escrever um livro, mesmo não necessariamente para ganhar dinheiro, que vai ganhar também um pouquinho, mas não tanto, mas no sentido de valorizar as canções, as composições que são realizadas e divulgar para outras escolas, para outros conservatórios, para outras ONGs. Né? Então, às vezes, a gente pode fazer uma ação acadêmica, né, por meio de produção de material também. E por que não fazer uma entrevista específica para o Jornal da Cidade ou de uma revista que seja renomada, como a ABEM, por exemplo, né, que é a Associação Brasileira de Escola de Música, elaboração e veiculação de materiais didáticos. Ah, mas isso é bom para quem fez. Não, isso é bom para a escola inteira. Porque se um material desse é divulgado, as pessoas passam a trabalhar e ver a qualidade e a melhoria nas suas aulas, elas passam a implementar, outras cidades também passam. E aquilo vai contaminando, né? Tanto a questão positiva como negativa. Então, se a gente promove ações do bem, promove ações que são positivas, que são interessantes para o crescimento da escola, outras pessoas vão fazer também. E outras escolas vão copiar, talvez, aquilo também. E aquilo vai crescendo, né? Ações práticas, no caso, né? São investimentos em ações para a formação de professores.
e também de música, como a criação de curso de licenciatura, bacharelado, pós-graduação. Aqui já é um pouquinho mais delicado, porque depende de uma série de situações, de órgãos, né, que não depende especificamente, às vezes, dos profissionais de música, né? Mas a gente pode também pedir investimentos em ações para a formação de professores. Eu sei que não é fácil, não são custos baratos, mas às vezes a gente consegue parcerias, né? Consegue uma verba específica de licitação que possa estar levando um profissional. Vamos supor que os professores de violão estão com dificuldade em trabalhar o violão em conjunto, né? De forma coletiva. Por que não fazer não digo capacitação, né? Mas por que não fazer um bate-papo, fazer uma interação com a Cristina Tourinho, por exemplo, que mexe muito com o ensino coletivo de instrumento para criança? Ou por que não até online, né? Promover uma live, uma coisa que possa ajudar os profissionais de alguma forma. Então, essas ações, elas dependem da gente querer, claro que depende de instâncias superiores também, né, gente? Mas elas dependem também dos investimentos que a gente quer fazer e por que quer fazer e onde quer chegar. Né? Se eu estou atingindo um número grande de professores de musicalização numa capacitação e aqueles que têm interesse, eu estou mudando a forma de pensar de várias pessoas, de vários turnos. E às vezes aquele mesmo professor trabalha lá numa escola de arte, trabalha lá numa escola privada e ele vai levar aquele conhecimento para lá também. Então, é uma rede, né? Os desafios. A adoção de uma nova postura do educador musical, o autocrítico, reflexivo, o que busca constantemente a qualificação, dentro do possível, claro, nem que seja online. Ele é capaz de reinventar e reconsiderar práticas. A ampliação da visão do professor em relação aos mundos sociais, para que ele possa dialogar com a diversidade cultural e, consequentemente, ensinar música livre de preconceitos, né? Que a gente vem falado ao longo de várias aulas de educação musical, aquele cuidado do olhar para o outro, o que eu posso fazer de diferente para que aquilo possa surtir um efeito mais rápido no instrumento, mas ao mesmo tempo não ser desgastante para o aluno, né? O que eu posso fazer para melhorar essa qualidade, né? E as perspectivas são ações em rede para a implementação da música nas escolas, ações políticas, acadêmicas e práticas. O estágio supervisionado, né, uma ferramenta de formação inicial que muitos aqui estão fazendo, e muitos já fizeram e outros ainda estão em andamento. O estágio supervisionado é importantíssimo, já foi constatado que pessoas que fazem realmente os estágios são profissionais que têm a mente mais aberta, são profissionais que buscam mais qualificação em todos os sentidos, né? Porque eles veem ali, às vezes, o sofrimento de um profissional, dependendo, né, da turma, de uma aula, a dificuldade que um profissional tem em determinada situação, e ele vai buscando soluções, né? E reflexões pessoais, tipo, nossa, se fosse eu, o que eu faria numa situação dessa? Então, é uma postura dinâmica e aberta à diversidade por parte do educador. A criação de escola de tempo integral, como a gente já falou. Então, através da educação musical, qualquer pessoa pode aprender e não somente as que têm dom musical, né? Isso é uma frase complicada, né? Porque a gente escuta muito isso. Ah, mas o fulano tem dom, né? Porque ele é neto do fulano lá, que é um violonista famoso, né? E a gente percebe que em todas as respostas, a consciência de que o mito do dom musical não procede e a literatura consultada mostra que a música não é um dom extrasensorial, mas sim que todos podem aprender. Em menor ou grande escala, é importante a gente colocar que às vezes uma pessoa vai ser um bom ouvinte, o outro vai ser um bom escritor, o outro vai ser um ótimo instrumentista, o outro vai cantar muito bem. Não necessariamente vai ser um gênio em todas as áreas. Mas a gente colocar que qualquer pessoa pode aprender música, em algum sentido, em algum aspecto, ser desenvolvido, né? E os PCN também sugerem alguns tipos de trabalho específico, né? Como, por exemplo, a improvisação, composição e interpretação, faz parte do PCN, né? Você pode usar ou não instrumentos musicais, percussão corporal, eles sugerem flauta, percussão, né? Que são trabalhos mais fáceis, manuais, ou as vozes, no sentido até de percussão corporal também. Pesquisar a tessitura ideal e a questão de mudança vocal. Fazer uso de técnicas instrumental e vocal básicas
participando de conjuntos instrumentais ou vocais. Então, se no PCN está escrito isso, né, e o professor de música, às vezes, ele não se preocupa com a tonalidade que ele está trabalhando naquela música, com os ritmos básicos, né, e noções básicas, por exemplo, de pulso, numa aula de educação musical, então ele não está fazendo jus à sua disciplina, né, ou digamos assim, está enrolando. Então, o próprio PCN coloca para nós o direcionamento, a gente não fica assim perdido, mesmo quem trabalha em escola que não tem apostila específica de educação musical, né? Como realizar, então, essa formação continuada, né? Será que não tem uma falta de estrutura básica para as aulas de música? Quais são os problemas estruturais e comportamentais a que nós somos submetidos, né? E o planejamento, será que ele tem sido progressivo? Ele tem sido um planejamento repetitivo, de ano após ano? O que a gente tem feito para melhorar ou não melhorar esses aspectos? Não podemos falar de uma concepção única para a formação do professor de educação musical, mas sim ter flexibilidade suficiente para mudar a partir do diagnóstico e formação do perfil profissional e por uma determinada unidade formadora, né? Então, as propostas de formação do professor, elas mobilizam oportunidades, né, para o seu desenvolvimento. A gente tem que investir mais em quê? Projetos, né? Como a gente viu aí no site, às vezes a cidade não faz nenhum tipo de projeto, não tem um tipo de incentivo cultural, ou às vezes não tem ninguém que se inscreva para fazer alguma coisa diferenciada. Uma boa proposta, né, seria proporcionar também aos profissionais ferramentas para discussão, reflexão, em torno das questões fundamentais que alicerçam o ensino de música. Alternativas didático-pedagógicas, né? Pelo menos uma vez ao mês ou no bimestre, os professores têm aquele momento de troca, sei lá, criar um site ou um blog específico do qual eles possam trocar vídeos, assim como trocam no Instagram, né? Eu fiz isso na aula hoje, me deu um insight, assim, para fazer uma atividade diferente. Olha que legal, fiz com a minha turma e deu muito certo. Às vezes o outro professor está com uma certa dificuldade para trabalhar um determinado tema na aula, né, conteúdo, e ele vai ver o vídeo do outro e vai falar, nossa, que legal, não tinha pensado nessa forma, né? A gente sabe que é difícil, né, mas é uma forma também de troca. Tá? Vão ter aqueles que vão reclamar, como sempre, claro, e vai ter aqueles que vão gostar bastante dessa troca de experiências, né? Para ele crescer e para que o outro possa crescer também. E favorecer o entendimento amplo das questões fundamentais que norteiam o campo da educação musical, mais especificamente no que se refere ao ensino de música nas escolas e na educação básica. E também desenvolver conteúdos específicos, possibilitando ao professor uma compreensão clara dos elementos que são realmente essenciais para o trabalho com a educação musical, tá? Agora, quem não se importar de ficar gravado, eu queria pedir aí um pouco da opinião de vocês sobre esse assunto. Alguém quer falar rapidamente sobre a sua experiência ou algum relato que tenha tido, gente, com relação a essa dificuldade da formação dos profissionais? Quer compartilhar aí com a gente? Alex, Merimar. O Alex tinha até digitado uma coisa aqui no chat, né, sobre a escola, né, Escola Carlos Gomes em Belém. Alguém quer colocar alguma coisa? Sim, professora, a Escola Carlos Gomes, né, é uma escola de ensino básico, então existe uma seleção de crianças ali por afinidade com instrumentos, né, e elas têm a aula regular do ensino básico e em outros horários tem o ensino de música. Então é bem interessante o trabalho da escola. E é do Estado, né, uma escola pública. E é integral? É integral, é integral. Aí, ó, tá vendo? É um modelo de formação integral, igual esse que a gente viu no site aqui, né? Até esqueci de falar aqui de onde é. Na verdade, eu acho que são vários, que tem vários aqui, de vários locais diferentes, tá? Então, às vezes falta um pouco dessa iniciativa de projeto, tá, gente? De discussão, né? A gente vem de uma formação mais conservadora com relação a isso, né? Tem que seguir o programa, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que seguir a apostila tal, já faz muitos anos que segue e dá certo. E às vezes a gente fica com medo de fazer alguma coisa diferente e ser criticado por isso, tá? Mas quando a gente fala dessa troca de experiências e é só assim que a gente consegue crescer, a gente está falando para vocês criarem pequenos grupos que realmente queiram,
tá? Que queiram se posicionar dessa forma, que achem interessante essa troca, para que vocês possam ampliar, né, a fonte de materiais, a forma de condução das aulas, principalmente agora com o crescimento da educação inclusiva. Então, às vezes, uma pessoa está com uma certa dificuldade que a outra superou de uma forma um pouco diferente que funcionou. E aí, essa troca faz com que a gente melhore a qualidade das aulas, com que o outro profissional que está também... E aí, com isso, a escola só vai ganhar. Ela vai ganhar qualidade, ela vai ganhar motivação, né? E eu sei que não é fácil isso que eu tô falando, nem vou dizer que é fácil e na minha escola acontece, a gente sabe que não é por aí, mas dentro das nossas possibilidades, a gente tentar fazer a nossa parte com aqueles que realmente querem, para que essas mudanças possam ocorrer, mesmo que seja aos poucos, que seja no meu departamento, lá, só professores que, né, são da minha área. E depois aquilo pode contaminar as outras áreas de uma forma positiva também, porque é importante. E a gente só cresce com capacitação, com troca de conhecimento, com cursos, né? E fala, nossa, que legal isso, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Não é só ficar assistindo vídeo no Instagram. Pois não, Merimar, tava louca para você falar alguma coisa aí? Boa noite, tá joia? Boa noite. Então, uma coisa que está acontecendo aqui é que eu trabalho para o Estado, aqui no conservatório, mas a prefeitura, ela busca muito esse conhecimento nessa área musical também. E eles sempre estão pedindo ajuda para a gente montar algum cursinho, algum projeto nesse sentido de ajudar os professores do município também a trabalhar essa área de música com as crianças. Eu até estou tentando fazer um projeto. Então, a minha sugestão, não sei se vai ajudar, a minha sugestão é a seguinte, a gente tem que buscar pela BNCC, né, e os parâmetros, as partes específicas que são competentes à professora de pedagogia, e não ultrapassar isso. Por quê? Para você fazer jus ao seu diploma. Não que a gente vai esconder, não é isso. Mas, assim, o que a professora de pedagogia tem que trabalhar na área musical ou que a música possa contribuir? Ela pode contribuir lá na formação de figuras geométricas, né? Uma música que trabalha figuras geométricas, números, cores, algumas questões da parte de psicomotricidade, mas as matérias, gente, as disciplinas, os conteúdos, né? Desculpa, que são específicos de música, tipo parâmetros do som, intensidade de duração, ritmo, né, nomenclatura de ritmo, semínima, colcheia, e eu acho que isso tem que ser específico para nós, para vocês, formadores, e para quem está ouvindo a gente agora, para refletir sobre isso. Por quê? Senão nós vamos cair na mesma situação que aconteceu há muitos anos atrás, que o Estado capacitava vários professores da rede estadual e esses professores trabalhavam música na escola. Aí no começo foi um sucesso, depois aquilo começou a ficar cansativo, desinteressante, e foi o mesmo erro cometido pelo Vila Lobos. Por quê? Essa mesma situação. Capacitou profissionais que não são da área, entendeu, Merimar? Eu acho que a gente pode contribuir muito para a questão da pedagogia, dentro dos parâmetros que aquela professora precisa trabalhar. Aí vocês pesquisam, olha lá a questão da BNCC, né? Tudo certinho, que já está tudo descrito, gente, tudo detalhado. Eles colocam até sugestões de materiais. Não que todos sejam maravilhosos, não, tá? Mas ajuda. E a gente sabe que tem coisas até melhores, mas a gente sabe também que é uma referência interessante. Então, a minha sugestão seria isso. O que você pode discutir dentro da área pedagógica, né, que eles vão adorar o curso, que eles vão ficar super felizes de fazer, de estar participando, vão ficar motivados, mas sem entrar na área específica musical. Por quê? A musicoterapia só pode ser aplicada por musicoterapeuta formado, certo? Por que a educação musical todo mundo pode aplicar? Entenderam? Só para vocês pensar um pouquinho sobre isso depois, né? Se só pode, né, um médico só pode atuar depois de formado, só ele pode dar aquela receita específica, agora nem os farmacêuticos podem. Por que tudo de música é banalizado? Por que a gente pode deixar que qualquer área faça a nossa parte? Se o contrário não é permitido. Entenderam onde que eu quero chegar?
a reflexão de hoje é mais ou menos isso, viu, Merimar? Se precisar de ajuda, qualquer coisa, eu estou à disposição, viu? E fico feliz de você falar isso, porque é uma forma de aproximar, né, a rede de educação da importância da música. E quanto mais vocês fizerem isso, não é ruim para nós não estamos competindo. É o contrário, vocês estão mostrando para as pessoas o que a música tem de importância e o quanto ela é valorosa para, principalmente, né, para a educação infantil. Que ela é necessária, que eu vou falar a palavra, necessária para a educação infantil. Tá? Por que será que vários laudos médicos estão colocando dentre, né, fazer 1 hora de psicoterapia, 1 hora de fonoaudiologia, muitos laudos estão sendo colocados? Música. Provavelmente você está recebendo isso aí também, né, Merimar? Nossa, o conservatório está lotado. Aqui não está diferente, não. Então, por que será? Se um profissional da saúde está indicando, é porque tem valor. Se tem valor, nós somos os responsáveis, né? Nós que somos formadores da área, de valorizar a nossa área. Tá? Então, busquem sim capacitar profissionais, fazer cursos com a rede de professores da cidade de vocês, tudo isso é muito válido, dentro da área, né, específica de cada um, para que vocês possam valorizar. Ah, mas se o professor de pedagogia já trabalha música, por que o aluno tem que ir no conservatório então? Qual é o diferencial que o conservatório tem, ou que a escola de música particular que você montou tem, que lá no curso da pedagogia a professora não sabe trabalhar? É isso que vocês têm que pensar. Tá joia? Bom, gente, espero que na próxima aula mais pessoas possam participar. Quero fazer umas coisas mais dinâmicas aí para que vocês possam participar. Agradeço o Alex e a Merimar pelo depoimento, viu? Pela colaboração aí. Muito obrigada. Um bom descanso para vocês e até a semana que vem. Se alguém tiver dúvida, gente, com relação à atividade, pode me falar, tá? Que a gente vai auxiliar. Pois não, Alex? Professora, sobre essa questão, né, da gente se valorizar, eu vejo esse ponto muito parecido com o que aconteceu nos últimos anos com a profissão de jornalistas, né? Eu não sei se tem outras profissões que também passam pela mesma coisa, mas nos últimos anos a profissão de jornalista teve uma abertura de modo que não só o formado em jornalismo, no curso de jornalismo, poderia ser intitulado jornalista e atuar na área. Eu lembro que eu tenho até familiares, parentes, né, que são jornalistas profissionais por muito tempo, durante a vida inteira, né, mas estudaram, enfim, e hoje o que a gente vê é uma avalanche de pessoas que não são realmente da área, né, e por atuarem no meio, acabam tomando um lugar de uma forma inapropriada, né, de uma forma muitas vezes amadora, muitas vezes antiética, né, e isso é um problema para a profissão. Eu vejo que a gente passa pelo mesmo problema com a música, né? Visto que pessoas que foram a vida inteira autodidatas, pessoas boas, inclusive, mas que não têm uma didática, não têm um estudo aprofundado sobre didática, sobre pedagogia musical, né? Estão aí pelas escolas, né? Em todas as cidades, né? Aqui mesmo na cidade onde eu moro hoje, Piracicaba, em São Paulo, existem N escolas de música, né, e algumas têm ainda professores que tiveram realmente uma formação de mestrado, doutorado e tal, mas outras não, né, outras são escolas que estão aí. Eu acho que todo mundo tem, sim, um espaço, mas eu penso que a gente tem que dar qualidade para isso, né. E voltando à questão do jornalismo, por exemplo, né, havia uma entidade que era o Sindicato dos Jornalistas e Radialistas, né, que a pessoa, para realmente galgar na profissão, ela tinha que ser filiada a esse sindicato, tinha todo um conjunto de regras que foi próprio da categoria, né, e isso, há muitos anos atrás, essa categoria se juntou e estipulou essas regras para que se tivesse esse respaldo, né, esse respaldo para se atuar na profissão. E isso a gente não tem na música, né. Eu lembro que a gente tem algumas entidades de música, como a Ordem dos Músicos, por exemplo, né, que nunca mais eu ouvi falar, inclusive, né, faz tempo que eu não escuto falar disso, mas temos as associações de artistas, músicos em todo o Brasil, que, na verdade, eu vejo hoje que não tem tanta função assim, a não ser, tipo, uma função de status, né, alguma coisa no sentido, mas não tem uma função regulatória. Eu acho isso um grande problema para a nossa profissão.
Muito bem colocado, Alex, a sua comparação aí, né, com relação ao jornalismo, acredito que acontece também com o meio artístico dos atores, né, não é muito diferente. Hoje você participa de um reality show e é bonitinho, aí você já vira personagem da novela, né, não criticando, mas a gente tem visto que está mais ou menos por aí, não é só a nossa área, outras áreas estão passando por isso. Por isso que eu falei, né? A gente tem que ter algum tipo de diferencial do qual o profissional vai falar assim, mas por que eu quero o Alex? Eu não quero aquele ali para dar aula, eu quero o Alex. Porque alguma coisa diferente você faz, alguma coisa você coloca mais emoção, mais humanidade naquilo que está fazendo e conteúdo também, né? De alguma forma que está diferente daquele outro ali. Né? Então, gente, hoje foi uma reflexão. Se a gente for falar de tudo, a gente vai ficar aqui até meia-noite discutindo e não vai chegar à conclusão ainda, né? Porque são questões que a gente coloca para refletir. Esse é o objetivo da nossa disciplina, porque ela está fechando essa parte de educação musical. Né? Eu sei que tem coisas que dependem da lei, aí já é uma outra coisa, não é necessariamente da gente, mas começar a pensar sobre isso, tá? Até que ponto eu tenho que valorizar, identificar, é a minha identidade o meu diploma. A gente tem colegas que são licenciados em música com muito orgulho, e tem colegas que são bacharéis em música com muito orgulho, e tem aqueles que fizeram os dois. Qual é a minha função deste, qual que é a minha função deste? E o que eu quero com isso? Né? Qual é o prazer que eu tenho de falar, não, eu trabalho com isso aqui. E a gente tentar, dentro do possível, né, se fazer respeitar. Eu sei que às vezes não é fácil, principalmente eu que trabalho com flauta, que o povo fala que é flautinha, né? Vocês imaginam o que a gente passa. Ai, que gracinha tocar flautinha, nossa, que gracinha as crianças tocar flautinha. Dá a impressão, assim, que é um brinquedinho tão legal, né, que todo mundo pode tocar. E só quem já tentou sabe que não é fácil também. Então, a gente tentar refletir um pouco sobre essas questões, né? Eu não posso, às vezes, mudar o perfil da minha escola, mas por que não do meu departamento? Por que não daquelas pessoas que trabalham comigo ali, aquela determinada disciplina lá na escola, que estão a fim de refletir mais e trocar mais conhecimento? Tá joia? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Alguma experiência? Bom, pessoal, então, muito obrigada, né? Primeiro dia de módulo, estou feliz aí, que apareceu bastante gente, achei que não ia ver ninguém, que vai ser o primeiro dia. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Se alguém tiver alguma dúvida na atividade, só me falar, tá? Que eu estou à disposição. E muito obrigada aí, Alex, Merimar e todo mundo, né, que de alguma forma aí, né, tirou um tempinho aí da sua noite para estar aqui com a gente. Até segunda, se Deus quiser. Boa noite, até. Boa noite.